para início de conversa, eu gostava aqui a fazer uma espécie de pré-introdução, porque nesta altura o João Maurício de Carvalho vai falar connosco como matemático, investigador na área de matemática, mas eu podia estar aqui a falar com um astrónomo nesta altura, não é? Porque a sua formação Sim, inicial sim, foi de astronomia. Como é que apareceu, como é que houve esta mudança de campo? Embora sejam campos que se cruzam, obviamente, mas enfim, como é que passou da astronomia, da sua formação em astronomia, para esta área mais específica de matemática? certo. Portanto, eu quando ingressei na faculdade, quando tinha de fazer as candidaturas, eu estava em dúvida entre três áreas, portanto, entre biologia, matemática e astronomia. Astronomia muito ligado à física também e por muita influência do meu pai, que o meu pai é cosmólogo, dá aulas na Faculdade de Ciências, então sempre tive o bichinho também mais da parte da física, que não sobrevive sem a matemática, obviamente. Acabei por ingressar em astronomia, precisamente porque contemplava também muitas disciplinas de física, que é, aliás, eu também dou aulas de física na faculdade. E então, como a astronomia tinha ali muitas disciplinas de matemática e de física, e sabia que depois podia optar por um complemento, ou na área de matemática, ou na área da física, ou continuar na área da astronomia, sentia que ficava com umas bases mais fortes, tanto num ramo como no outro, acabei por ingressar em astronomia. Depois, então, na faculdade, sim, comecei a ver que gostava mais das disciplinas de matemática, mais propriamente nas disciplinas de matemática aplicadas, onde mais tarde depois acabei por aplicá-las à epidemiologia e aos sistemas dinâmicos, para a transmissão de doenças. E foi aí que depois, através da professora Inês Cruz, que é uma professora fantástica de modelação da Faculdade de Ciências, apaixonei-me, digamos assim, pela aplicação da matemática às doenças infecciosas, e foi aí então que passei mais Resolveu para as ficar matérias. neste campo Sim, específico da investigação. Muito bem. E o pretexto para estarmos aqui a conversar tem a ver com uma recente publicação numa revista da especialidade, na Scientific Reports, do grupo Nature. O João Maurício acaba de publicar um artigo, um estudo, onde propõe um modelo matemático para descrever a dinâmica de transmissão de doenças contagiosas. Antes de mais, talvez começando aqui por nos situar e apresentar neste campo, o que é que se entende exatamente por um modelo matemático, ou melhor, por um modelo epidemiológico? De que é que estamos aqui a falar? então, é assim, para contextualizar também historicamente, que eu acho que é importante, as, os modelos para a transmissão das doenças normalmente são, ou começaram por ser introduzidas, ali por volta de 1923, 1932 e 1933, 27, 32 e 33, pelo Kermack e pelo McKendrick, que propuseram um modelo CIR clássico. O que é o modelo CIR clássico? É um sistema de equações diferenciais, onde cada equação diferencial representa a variação do número, neste caso, do número da população de suscetíveis, infecciosos e recuperados, daí ser um modelo CIR. S e R, exato, o modelo CIR, sim. Exatamente. Onde, através das dinâmicas representadas nessas equações diferenciais, podemos verificar o aumento ou o decréscimo do número de população dentro de cada uma dessas classes. Ou seja, os suscetíveis representam a população de pessoas que estão passíveis de ser infectadas através dos indivíduos que já estão infectados. Ao passarem para a classe dos infecciosos, podem ser depois passadas para a classe dos recuperados, através de uma vacinação, através de medicamentos, depende depois também da doença que estamos a considerar. Isto falando, claro, do modelo CIR clássico. Portanto, é um conjunto de equações diferenciais, para resumir, que tem um conjunto de parâmetros dentro dessas equações que modelam depois a transmissão da doença dentro dessa população subdividida então em três classes, Na história basicamente. dos modelos CIR, até aqui, dos modelos epidemiológicos, eles têm avançado, têm sido cada vez Sim, mais precisos, porque sim, estamos sim, aqui sim. num campo sempre de previsão e com muitas variáveis, falaremos disso, não é? Como é que ao longo deste tempo estes modelos têm evoluído de forma a serem cada vez mais eficazes, digamos assim, na previsão das Sim. epidemias? Portanto, o modelo CIP é um modelo extremamente simples, contudo, ainda é amplamente usado e estudado e analisado, mas é um modelo muito simples.
À medida que os anos foram passando, foram aparecendo mais modelos mais complexos, com mais variáveis. Portanto, como eu disse aqui, o modelo CIR tem três variáveis, que são os suscetíveis, os infecciosos e os recuperados. Mais tarde, começaram a aparecer outros, o modelo CEIR, que também tem os indivíduos expostos. Portanto, há ali uma diferença entre os suscetíveis e os expostos. Os expostos não deixam de ser pessoas suscetíveis, mas que estão mais expostos à doença. Portanto, é uma classe nova que aparece mais tarde, em que tem em consideração ali a subdivisão dos suscetíveis. Os expostos passam a ser aqueles ou que saem mais à rua, ou que estão, por exemplo, os médicos estão muito mais expostos às doenças e a ser passíveis de serem infectados. Depois surge também o modelo CIS, em que não tem a classe dos recuperados, e chama-se CIS, porque os indivíduos suscetíveis são infectados, e depois, quando recuperam da infecção, não ganham imunidade, então não são considerados recuperados, mas sim voltam a ser indivíduos suscetíveis. E entre outros, depois há modelos com vacinação. Eu publiquei também um artigo que tem, na altura da Covid-19, em que tem em consideração também uma classe da população que são os indivíduos em quarentena. Aliás, foi o primeiro artigo que publiquei, penso eu, durante o doutoramento, salvo erro, em Sim, sim. setembro de 2021. E Portanto, também estes modelos têm introduzido cada vez mais variáveis, posso utilizar variáveis, esta expressão, é isso. E, sim, já variáveis e agora, porque parâmetros falou, também. sim, sim, já que falou na Covid-19, os nossos investigadores durante a Covid-19, pensando agora especificamente em Portugal, houve trabalho de acompanhamento da epidemia aqui no nosso país e de utilização destes modelos? Houve. Aliás, os nossos modelos foram a base, basicamente, serviram também de base para outros países na Europa para adotar estratégias no combate à propagação do vírus, do SARS-CoV-2. Por exemplo, falava-se muito, e foi muito importante também, desculpa, é importante referir isto, foi muito importante também no combate à desinformação, no que tocava, Aham. no que principalmente à É. quarentena. Muitas pessoas diziam que não valia a pena fazer quarentena. Sim, sim. O meu estudo, precisamente em 2021, fala disso, que sem quarentena, não havendo ainda uma vacina, porque na altura não havia vacina, a única forma de propagar, de impedir a propagação de um vírus, isolando os indivíduos, porque senão, estando em contacto, não há Claro. hipótese, não há Essa outra forma. desinformação continua ainda, agora numa outra escala, mas continua. Quem sabe ela voltará em força. É sempre um combate um bocadinho Sim. sem fim na próxima epidemia. Mas agora fiquei curioso: esse fator de desinformação também foi considerado nestes modelos como, Sim, há como modelos, algo há que modelos. poderia influenciar direta ou indiretamente a propagação da epidemia? Sim, 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 há modelos nesses. Uhum. Eu não trabalho nisso, portanto, isso são modelos matemáticos mais aplicados à sociologia, à dinâmica social, porque isso tem a ver com comportamentos. Sim, Estou a sim. trabalhar, aliás, tenho submetido agora um artigo também a uma revista de matemática mais aplicada à dinâmica social, que vai precisamente nesse sentido. Mas aí lá está. Isso já não tem a ver com a propagação do vírus, embora possa ser incorporado, mas tem mais a ver com o comportamento social, com a reação das pessoas ao pânico, às notícias, à informação, à desinformação também, e isso pode, obviamente, ter consequências na propagação depois, Claro, mais claro. tarde, do vírus, obviamente. Voltando a este seu trabalho e este seu passo em frente neste campo, o João Maurício introduziu aqui alguns conceitos e, portanto, em relação, já nos falou há pouco do CIR clássico e o que leva à atenção agora e à publicação nesta revista de especialidade tem a ver com as novidades, entre aspas, que o João Maurício trouxe para este modelo. Que novidades são estas, exatamente? Eu acho que há pouco já as referiu, por exemplo, a questão da fonte natural do vírus e por aí fora, mas queria ouvir qual é, no fundo, o passo em frente que o João Maurício deu aqui na concepção ou no aperfeiçoamento deste modelo epidemiológico. Sim, voltando à Covid, porque a Covid, apesar de ter sido muito má para nós todos, não é? Obviamente, originou muitas mortes. Também nos trouxe alguma informação que, sob o ponto de vista científico, foi muito importante para a evolução
modelos. E inspirou-me a mim particularmente porque não, tanto quanto sei, e eu digo isso no artigo, tanto quanto sei, não havia nenhum modelo matemático que tivesse em consideração a taxa de transmissão da doença, ao invés do modelo SIR clássico e dos outros, que têm apenas a consideração a taxa de transmissão da doença por contacto direto com outros indivíduos suscetíveis, outros indivíduos infectados. A Covid trouxe-nos uma informação preciosa, que é nós podemos estar sujeitos a estar infectados apenas por ir ao supermercado. Eu recordo que nós tínhamos que desinfetar os alimentos, as caixas, todas as embalagens que trouxéssemos Exato. para dentro das nossas habitações, e aí não estávamos em contacto com ninguém. Portanto, estávamos em contacto com objetos e tínhamos de os desinfetar. Ora, estaríamos em contacto então com a fonte natural do vírus, ou seja, não estávamos em contacto diretamente com ninguém. Isso é um parâmetro que eu Parâmetro achei não estava a ser pertinente considerado. considerar. Não estava a ser considerado. E Uhum. eu achei pertinente incluir esse parâmetro no modelo e depois analisar o modelo já com esse parâmetro, que apesar de ser só uma inclusão de um parâmetro só, modifica completamente depois a análise e as consequências da dinâmica da transmissão do vírus, que foi depois o que apareceu. Essa foi a única novidade aqui na sua proposta e no seu estudo, ou há mais novidades que introduziu aqui? Não, a única novidade pura, digamos assim, é essa. Depois introduzi também na segunda parte do artigo, e eu introduzo a sazonalidade no modelo, mas isso, atenção, não é uma novidade propriamente nos modelos epidemiológicos, porque há diversos estudos na literatura de diversos modelos epidemiológicos que consideram sazonalidade. Eu próprio tenho um artigo mais para trás que incorporei também sazonalidade. Agora, lá está, aparecendo um modelo novo que tem um parâmetro-chave, que é a taxa de transmissão da doença por contacto com objetos, ou seja, através do contacto com a fonte natural do vírus. Ao introduzir a sazonalidade nesse modelo novo, estou a dar complexidade ao modelo, embora seja com a introdução da sazonalidade que já havia noutros artigos. Como este modelo não existe, eu posso depois acrescentar outras coisas que já estavam acrescentadas noutros modelos, mas como estou a introduzir neste modelo novo, torna-se um modelo complexo, também ele novo, embora esse parâmetro da sazonalidade seja uma coisa já estudada, não estudada no modelo onde tinha o parâmetro da taxa de transmissão A por contacto. zonalidade aqui, João Mário, isso tem a ver com o facto de a propagação e o modelo ter que ler de maneira diferente o facto de uma epidemia estar a acontecer numa determinada época do ano ou noutra determinada época do ano. É isso que eu estou a perceber do que é que se entende aqui por sazonalidade. Sim, nós podemos introduzir sazonalidade diversa, por causa de vários fatores, ou seja, pelas estações do ano, onde Sim, sabendo que, sim. por exemplo, a gripe sazonal, por exemplo, é uma, é um, é É um dos um, casos, não é? um dos Portanto, se casos for mais aplicado um populares. modelo, se for aplicado esta ferramenta, este modelo, numa época, numa altura do ano em que a gripe não está mais ativa, ele tem que atender a esse facto do que se for aplicado, por exemplo, no inverno. É um pouco essa a ideia. Exatamente, a ideia é essa, Uhum. exatamente. Essa variante não estava a ser até agora considerada, não é? E a vacinação, como é que entra aqui? Porque acho que ainda A não falámos vacinação. dela. Porque Não, a também mexe vacinação, com a sim. previsão que estes modelos possam fazer. Exatamente. A vacinação pode ser considerada depois como um parâmetro constante ou então uma função que depende do tempo. Pode ser também vacinação por impulsos. Nós temos várias doenças, por exemplo, penso que é a do tétano, nós penso que tomamos em 3 doses, salvo erro. Ou seja, também pode ser vista como uma função sazonal, como uma função periódica. Mas a vacinação o que vai fazer vai ser com que lá está, eu não posso, ou não convém usar termos muito técnicos, porque depois quem nos está a ouvir pode, pode, Eu pode não sei. entender, e eu Eu também estava a estou a tentar não tentar ir por falar aí, disto. porque depois quem estiver a ouvir-nos aqui, há aqui links e poderão até aceder ao artigo e quem tiver Sim, essa experiência ou esse conhecimento pode ir, porque há aqui de facto áreas com muita complexidade. Sim, sim, mas sim, até agora o seu discurso está bastante claro, acho foi, eu. ok, pronto. Sim, Estou-me a esforçar nesse sentido. sim, Mas, sim. em termos matemáticos, o que a vacinação vai fazer no modelo vai fazer com que os pontos de equilíbrio livres de doença se tornem estáveis, ou seja, o fluxo e a propagação
desta dinâmica, basicamente, vai tender para um ponto de equilíbrio livre de doença, em que, sendo estável, vai erradicar a doença ou tornar a doença endémica, que é também, não conseguindo erradicar uma doença, o objetivo será torná-la endémica. Isto é o quê? É fazer com que a doença continue cá, connosco, mas de forma controlada. Portanto, nós conseguimos facilmente prever quando é que vai haver picos, quando é que não vai haver picos. Por exemplo, a gripe sazonal, nós sabemos que o pico será sempre na altura de mais frio, eh, portanto, ali na altura do inverno, e que tem um pico inverso, digamos assim, matematicamente, Sim, será sim. nas alturas de mais calor. Como é que estão os prazos, ou assim, digamos, a previsão destes modelos? Eles são capazes de fazer uma previsão que é um ano, a meio ano, longo prazo é mais complicado, imagino eu. Qual é o calendário neste momento que estes modelos nos podem dar para estarmos preparados para intervir? O meu modelo é um modelo teórico, ou seja, o meu modelo nesta fase, portanto, isto é uma fase preliminar ainda, é um modelo teórico, portanto, ainda não faz previsão. O que vai acontecer agora é que este modelo pode ser usado por epidemiólogos, que podem utilizar os dados ou não, portanto, eles têm de estudar agora o modelo e ver se é passível de introdução de dados reais ou não, com ou sem a minha ajuda. Há muitos artigos e modelos que médicos e profissionais de saúde não têm de ter ajuda, pegam nele, usam-no, introduzem dados e depois faz previsão. Mas há modelos que fazem previsão a 10 anos, portanto, nós já sabemos agora que a Covid-19, se tomarmos a vacina juntamente com a gripe na altura desse tal pico, onde ressurgem mais casos, conseguimos controlar a doença. E nós temos a gripe sazonal há anos, anos, anos e anos, e portanto, e já nessa altura já surgiram modelos para a gripe sazonal e continua a bater certinho com o que eles previram. Portanto, a longo Claro, sim, prazo sim. são funcionais, sim. E como é que as autoridades de saúde, os responsáveis pela saúde, estão a aproveitar este saber científico, estes modelos? Eles estão a ser muito utilizados, ou do ponto de vista do João Maurício, que é especialista nesta área, ainda há aqui uma desatenção ou uma menor valorização dos responsáveis pela saúde e pelo controle das epidemias em relação àquilo que os investigadores lhes põem em cima da mesa. Não, eu acho que a Covid veio alertar um bocadinho para esse aspecto. Aham. Portanto, os investigadores, Atenção que precisamos da ciência. exatamente, atenção que isto, se surge aqui alguma coisa desconhecida, a ciência, neste caso, portanto, a Covid não é só, obviamente, não é só analisada por matemáticos, é analisada também por estatísticos, que fazem muita falta, obviamente. Mas eu acho que a Covid veio alertar muito para, como disse muito bem o EBA, se não tivermos a ciência connosco, numa situação mais apertada, digamos assim, são estes modelos que são capazes de nos dar informação sobre estratégias a adotar, medidas a tomar, sugestões e conselhos a quem de direito, portanto, a decisores políticos. Tivemos o caso, por exemplo, todas as decisões que tivemos por parte do governo, de fechar fronteiras, de isolar pessoas, do uso de máscaras, tudo isso foi previsto com modelos matemáticos, da propagação do SARS-CoV-2. Aliás, o governo tinha uma equipa de matemáticos, tanto aqui mais do Norte, da Faculdade de Ciências, da Faculdade da Nova de Lisboa também. Portanto, foi em que eu fui assistir a alguns seminários a Lisboa, mas tinham uma equipa de matemáticos e de estatísticos precisamente para conseguirmos prever alturas em que Uhum. devíamos fechar, alturas em que não devíamos fechar fronteiras, alturas do ano em que as pessoas se reuniam mais. Lembro o Natal, lembro a passagem de ano. Portanto, essas decisões têm todas um pilar que foram modelos matemáticos, não havia outra forma de fazer isso. Claro, claro. Estes modelos de que estamos aqui a falar, pensamos obviamente todos, e já fizemos aqui nessa conversa muitas referências em relação à Covid-19, é a epidemia
mais próxima de nós, que nos atingiu e ainda continua por aí, não como epidemia, felizmente, mas continua por aí. Mas estes modelos são aplicáveis a outro tipo de epidemias que possam surgir, ou que existam, ou que estejam aí no terreno para além da Covid-19, ou há aqui especificidades, no caso concreto até do seu modelo e deste avanço que propôs, em relação à Covid-19? Sim, não, este modelo em particular e os que eu tenho feito no doutoramento, que eu também tenho feito, também fiz no mestrado, mas este em particular e os meus dois últimos modelos, salvo erro, servem para qualquer doença contagiosa. Este em particular que eu publiquei agora na Scientific Reports, é um modelo a curto prazo e daí eu utilizo um termo de crescimento da população de suscetíveis que é linear e, portanto, não dá a longo prazo, porque a longo prazo o número de suscetíveis ia crescer de forma infinita e isso não corresponde à realidade. Ou seja, este modelo em particular do meu último artigo só dá para um curto prazo. Há outros modelos que eu também tenho, que têm um crescimento logístico, depois tem um teto máximo do número de suscetíveis e aí já dá para longo prazo. Mas respondendo à questão, eles dão para doenças contagiosas, qualquer uma, e não apenas para a Covid. Tenho também, no entanto, artigos publicados, por exemplo, para a diabetes, para a tuberculose, para a co-infecção de indivíduos com HIV que ficam com tuberculose, com diabetes. Tenho também com HIV e com cancro, em que são submetidos a quimioterapia sazonalmente, portanto, com períodos. Portanto, dá para utilizar os modelos para diversas doenças, sendo elas endémicas ou não. Muito bem. João Maurício de Carvalho, obrigado por estas explicações, parabéns pelo trabalho. Muito Costumo sempre obrigado. deixar, quase no final, perguntar aos convidados aqui para as nossas conversas, embora a publicação seja relativamente recente, agora não sei se ela já foi este ano, mesmo agora em janeiro, ou se veio de dezembro. A publicação foi quando, João? Ela foi publicada dia 24 de dezembro de 2025, foi no Exatamente. A minha dia questão da é sempre véspera de até que Natal. ponto já tem algum retorno dos seus pares, estou a falar da comunidade científica internacional, desta publicação. Sim, já tenho uma citação, pelo menos, portanto já é fantástico. Sim, já é bom? No mês não, ainda não fez um mês, Sim, faz amanhã um mês, e já teve uma citação e também, claro, estando publicado numa revista do grupo Nature, é normal que a claro. visibilidade seja outra, é normal. A própria publicação já é um reconhecimento por parte Sim, sim, da comunidade, porque não é assim tão facilmente que se chega a uma revista ou do grupo, das várias do grupo Nature, não se chega sim, assim facilmente ao grupo Nature. Muito bem, sim. João, muito obrigado. Obrigado. Continuação de bom Queria trabalho. só, se pudesse, Diga, se diga. pudesse só fazer dois agradecimentos. Um ao Centro de Matemática da Universidade do Porto, que é um dos centros de investigação do qual eu sou Uhum. colaborador, e agradecer também ao REMIT, que é o Ao grupo de Remit. investigação da Portucalense, que foram eles que financiaram este artigo. Na E, Portucalense, na Universidade Portucalense, onde o João exatamente. é, nesta altura, O professor. REMIT é o grupo de investigação, Claro, exatamente. O REMIT é o grupo de investigação também da qual eu faço parte, cuja sede é na Universidade de Portucalense, onde eu dou aulas, que foram eles que permitiram que eu claro. conseguisse publicar também Ficam o aqui as artigo. referências. Muito bem. Muito Obrigado. 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 Obrigado pelo convite. Foi um Obrigado. gosto.